Oi, pessoal, estou aqui novamente para mais um relato. Hoje é quarta-feira, último dia aqui do evento, né? Acaba agora ao meio-dia, mas eu não vou ficar até o final, porque tenho que voltar para a base lá na Flórida, né? Um dos tópicos que achei muito interessante no dia de ontem é em relação as normas globais de auditoria, né? E foi muito legal porque, assim, num evento como esse, a gente interage com as pessoas que criaram, que trabalharam nisso. Então, as dúvidas são sanadas com muito mais objetividade, né? E em relação às normas de auditoria, que não tem jeito, né? É o tópico da vez aqui, né? É aquilo que a gente precisa trabalhar, porque 2025 já está aí na frente. Eu peguei alguns itens aqui para que a gente possa fazer e iniciar essa reflexão, né? Primeiro de tudo, só para relembrar, a norma ela é composta de 5 domínios, 15 princípios e 52 normas, né? E além disso, ela tem ali quais são os requisitos de conformidade, né? Quais são as considerações que a gente precisa levar para a implementação, e também eles dão alguns exemplos de evidência. Como é que nós evidenciamos que nós estamos em conformidade com a norma? Inclusive, um dos pontos que foi muito interessante, eu não tinha me atentado a isso, é que assim, ou você está em conformidade, ou então você explica o porquê é que você não consegue estar em conformidade. Isso eu achei bem bacana, mas tem que estar ali evidenciado, né? Um ponto que eu tenho observado e ficou mais claro para mim agora é que essas normas, elas não vêm para revolucionar a auditoria, né? Como alguns imaginavam que fosse. Ela vem para evoluir a auditoria, é uma questão de evolução, né? Porque a auditoria é auditoria, pessoal, não vai mudar, né? A metodologia, o processo de auditoria continua sendo ali de avaliação, né? Planejamento, execução e depois ali a nossa comunicação. A auditoria, essas novas normas, ela tem uma nova estrutura, uma estrutura mais lógica, né? Mais integrada, e me parece estar mais coordenada de forma a facilitar esse processo, né? Os padrões, as normas, elas são muito mais prescritivas, né? Elas são mais, elas auxiliam em entender como é que vai fazer essa implementação. Então, são pontos importantes que precisam ser considerados, né? Um outro ponto aqui, um item, né, que ele traz nessa discussão, e eu fiz algumas anotações aqui, é que assim, ela é essencial para que a gente possa ter uma melhor condição de apoiar a governança da corporação, e a gente inclui essa governança dentro das nossas atividades. Os domínios governando a auditoria e o domínio gerenciando a auditoria são os dois tópicos, são os dois domínios que eu acho que vocês vão precisar se debruçar um pouco mais. O primeiro, né, é aquele domínio que vai fazer essa relação, vai construir essa relação entre auditoria e conselho, auditoria e comitê de auditoria, né? Mas de uma forma mais estruturada, de uma forma mais objetiva, né? E o outro domínio, que é gerenciando a auditoria, ele visa mais um gerenciamento estratégico, é o posicionamento estratégico da auditoria nesse processo como um todo, né? E isso vai muito em relação ao domínio 1, que é o propósito da auditoria, né? Que ele fala mais ou menos o seguinte, né? Que a auditoria interna, ela tem que fortalecer a habilidade dessa corporação ou da organização na criação, na proteção e na sustentabilidade do seu valor. Olha só, né? Esse é um ponto importante.
que a gente deve considerar. Inclusive, eu acho que é um tópico que vocês precisam refletir. Olhar para dentro, para a empresa de vocês, para a atividade da auditoria que vocês estão ali inseridos e falar assim, bom, os nossos trabalhos permitem isso, os nossos trabalhos fortalecem realmente, de forma verdadeira, essa habilidade da corporação, né? Então, isso é importante. E como que a gente faz isso? Provendo avaliações objetivas, avaliações baseadas numa visão de risco, né? Que isso sempre foi, pessoal, isso sempre foi. A auditoria sempre foi baseada em risco, né? A auditoria sempre teve essa visão de risco. Logicamente que uma auditoria de conformidade, como é usualmente utilizada nas auditorias, ela não olha muito para risco, porque ela está avaliando o objeto, né? Ela vai olhar o risco daquele objeto, o resultado, na realidade, o produto do processo. Para que vocês trabalhem com uma visão de risco, vocês têm que trabalhar nos processos operacionais. Não é no contrato, mas é no processo que faz com que a gente tenha um contrato bom. Não é na compra ou na licitação, mas no processo que faz com que a gente tenha uma licitação ou uma compra dentro dos requisitos normativos e de boas práticas da gestão. Aí sim, a auditoria passa a ter ali uma função que vai trazer melhorias e oportunidades, né, de fortalecimento dessa habilidade. O que mais que aqui é interessante? O domínio 2, ele juntou aquilo que são os conceitos éticos, né, que é integridade, objetividade, competência e confidencialidade, e aí ele incluiu aquilo que estava lá nas normas de atributos, que o zelo profissional dentro desses processos, desse conteúdo ético, né? Então, ele fez essa junção. Para mim, eu acho que é fundamental esse trabalho. Um outro ponto também que se discutiu aqui é que a auditoria, ela não é independente da organização. A auditoria faz parte da organização. O seu relacionamento é que traz essa independência. Então, lá no domínio de governança é que a gente vai tratar desse relacionamento. Então, ali a gente trata de como é que a auditoria vai se relacionar com o board, com o conselho ou com o comitê de auditoria, para que ela tenha essa independência, né? Eu sei que algumas atividades, por exemplo, a atividade pública, né, governamental, vai ter algumas dificuldades em relação a isso. Inclusive está sendo trabalhado um documento que é como é que a gente vai, como é que a UIA vai orientar as organizações públicas nesse sentido, né? Eles chamaram isso de Topical Requirements, que está sendo trabalhado, e o primeiro vai ser de Cyber Security, mas até 2025 terão outros Topical Requirements ali, que é justamente para ajustar isso. Outro ponto que é legal aqui também é que ele passa a fazer assim, começa, uma das discussões que nós tínhamos era a auditoria é consultoria, né? A auditoria faz trabalho de consultoria, e agora nessas normas começa a ficar um pouco mais claro, né? Que é aquilo que eu sempre falei, e quem me acompanha sabe disso. Auditoria não é consultoria. Auditoria não implementa, auditoria não estrutura, auditoria não faz isso. Porque ela tem uma independência para se preservar, ela tem uma objetividade para preservar, né? A objetividade é a independência do auditor. A independência é o relacionamento da estrutura, como é que se trabalha isso. Então, a auditoria não é consultoria. E nessas normas houve uma junção, não tem mais essa divisão, E aproximou o processo de auditoria de fazer também o seu advisor, ser um advisor e trazer insights. E como é que o auditor vai fazer isso? Fazendo
apontamentos inteligentes, pessoal. Não é falar do problema. Não é falar do problema. Inclusive, nós não estamos aí para falar de problema. Nós estamos aí para aumentar a capacidade da empresa em alcançar os seus objetivos operacionais e estratégicos. Então, a partir do momento em que vocês fazem uma auditoria de desempenho, uma auditoria operacional, e começa a apontar ali oportunidades de inovação, oportunidades de economicidade, oportunidades de eficiência, mesmo que não tenha problema, isso é aquilo que eles estão chamando de advisors insights. É isso, é no trabalho de auditoria, é mudar a chavezinha, é mudar a mente, pessoal. Tem que abrir a mente para isso. E nós não estamos aí para encontrar erros, fraudes, nada disso. Lógico. Um dos tópicos éticos, um dos atributos éticos é competência, né? Então o auditor tem que ter competência e proficiência de, no momento em que se deparar com um erro ou com uma irregularidade, saber como tratar. Mas não é esse o nosso objetivo. E essas normas começam a trabalhar isso, começam a tirar essa sombra da consultoria, que são discussões que vão acontecendo e, olha, não leva a nada. Eu já vi muita auditoria ter problema porque quis ser consultoria, né? Então, isso é importante. Então, alguns pontos legais aqui, que as normas trazem ênfase numa auditoria interna mais estratégica, né? Na construção de um relacionamento de negócio, um relacionamento com os principais stakeholders, até porque a gente tem que construir confiança, né? ênfase na influência da auditoria, o head da auditoria tem que ter influência, né, junto aos stakeholders para que seja levado em consideração. Então, esse é um outro ponto importante. ênfase nas medidas de desempenho, em como nós vamos medir o desempenho do trabalho, né? ênfase nisso, e ela eleva a barra da qualidade do trabalho de auditoria, né? Então, as normas, esses 5 domínios, esses 15 princípios, ele vem justamente permitir que a gente possa, incluindo as 52 normas, que a gente possa aumentar a nossa capacidade de ajudar a empresa na sua criação de valor, na manutenção desse valor de forma sustentável. E a auditoria tem que fazer isso. Então, com esses pontos, qual é a minha sugestão para os auditores que queiram estar na vanguarda da auditoria, né? Comece a fazer essa reflexão, né? A minha auditoria, o nosso time, a nossa organização em auditoria, ela é estratégica, né? Ela está aqui realmente com capacidade técnica e de proficiência para auxiliar a organização, a aumentar a capacidade da organização em alcançar os seus objetivos de forma sustentável, né? Os nossos trabalhos, os objetivos, o escopo dos nossos trabalhos permite isso? Ou nós ainda estamos ali naquela atividade primária de buscar ou ter objetivos e trabalhos que estão ali à busca de erros, né? Que não faz sentido mais para uma auditoria que queira ser uma auditoria moderna, né? Então, acho que sim, foi um dos tópicos mais importantes que eu trabalhei ontem e foi muito legal, porque no almoço eu tive o raro prazer de sentar com um diretor do IA, um diretor do PCOB, tinha mais uma pessoa do COSO, tinha mais alguns vice-presidentes da auditoria, e logicamente que eu fui o chato do almoço, né? Questionando, perguntando tudo. Eu imagino que se tivesse um outro almoço e eles me vissem na mesa, eles não vão mais sentar comigo. Mas faz parte, pessoal, é a oportunidade que a gente tem. Aí também me perguntaram, mas vale a pena o investimento? Puxa, para mim vale muito a pena
o investimento de estar aqui, né? Porque você está justamente falando com as pessoas que são os grandes mentores, né? Então, poxa, é muito bacana. E para mim, além do mais, é um networking importante a partir do momento em que a gente está trazendo a crossover para os Estados Unidos, né? Então, é um network bem interessante. Eu conheci várias empresas. Eu acho que se vocês colocarem no papel os custos de estarem aqui ou participar de um Cobrae, não que não seja importante também, mas eu acho que seria uma experiência muito interessante de forma profissional para cada um de vocês. Quem sabe no futuro vocês pensem nisso, né? Eu acho que é muito legal. Bom, mas é isso. Esse é o último relato daqui do evento. Depois, voltando lá para o escritório, tem alguns outros tópicos que eu quero repassar com vocês, mas aí a gente se fala de lá, tá bom? Reflitam sobre isso e sejam felizes, porque na realidade é o que importa, que tudo que nós possamos fazer na nossa vida, primeiro, é para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado e que nós estejamos felizes também, tá bom? Até o próximo relato, pessoal. Até lá!